queria te perguntar, começar, a gente, antes de ler os versículos, nós vamos meditar em alguns versículos do capítulo 2 de Abacuque. O que você faz quando você está passando por uma luta? Uma situação difícil na tua vida, na tua história? O que você faz quando, não importa se você é crente, batista, espírita, ateu, o que você faz quando você está vivendo um dia terrível na sua história? Porque se você é homem, mulher, criança, adulto aqui, até mesmo uma criança, a criança tem traumas, tem um dia difícil na vida dela, com a pequena história que ela está ali construindo, adolescentes com as suas crises, jovens com as suas angústias, solteiros, viúvos, pessoas aqui hoje que são separadas, pessoas que estão para casar, pessoas que estão no casamento, enfim, a tua luta aí, a tua vida, nessa próxima semana, o que te angustia agora? O que você faz com essa angústia no teu coração? Pensa nesse segundo aí, não é para ninguém falar, eu vou levantar a mão, não. Mas como é que você trabalha? Quando, aí agora, você que é religioso, ou você que é cristão, ou você que é discípulo de Cristo para valer, entende isso, e depende do Senhor nas tuas lutas, o que você faz quando a tua oração parece que não passa do teto? Aí, acontece isso, né? Com ninguém. Ninguém tem aquele dia que você está angustiado e a tua oração parece que ela não passa dessa parede. Talvez você chegou aqui hoje, o culto está acontecendo, esse tempo de adoração com toda a igreja, e você canta, mas parece que é música, eu não curti muito o som, as músicas foram escolhidas, eu gostei, mas parece só uma letra com melodia, mas também o que ela expressa não passa do teto. Porque muitas vezes a gente está aqui nesse ambiente religioso, e o que a gente faz aqui é religião. Religião total para a liturgia do ABC, do teu índice, você abre ali, você sabe ler, você sabe se comportar, você tem os capoeiros evangélicos, né, sabe fechar os olhos, levantar a mão para a direita, para a esquerda, né, e a gente se acostuma. A gente se acostuma com isso e às vezes a gente vive aqui um dia, você chegou, e essa semana foi uma dessas semanas. É uma semana fria, morna, que de domingo passado para este domingo, tudo desconectado com as questões de Deus, com as questões espirituais da vida. E às vezes você está buscando uma resposta, você está buscando uma direção de Deus. Quando eu olhei para lá, me assustei, que eu vi que era meio-dia e 5 já. Falei, opa, nós estamos no culto. Horário de verão. É bom no horário de verão, porque tem alguns irmãos que chegaram no horário para o culto, né? Mas outro style, deixa aqui. Vamos mudar para o texto. Né? Os irmãos que chegaram até para o café hoje, né? Só para olhar, gente, o que você faz quando você está numa situação que parece que tem um muro entre você e Deus? É um muro maior do que esse do que o Trump está inventando aí. Um muro espiritual entre você e Deus. O que você faz quando nessa crise você sabe identificar e você começa a trilhar uma crise de fé? Você sabe que Deus poderia fazer alguma coisa na sua situação, mas Ele não faz. Você sabe que Ele poderia fazer. Você é o Deus Todo-Poderoso, Soberano, Senhor e etc. Como assim? Eu estou no meio de uma luta, estou orando, estou clamando, estou gritando, fazendo campanha de oração e jejum, e dá um nome A, B, C, e o pessoal evangélico é bem criativo nisso, e faz campanha, enfim, um monte de coisa, mas parece que, Senhor, convencer o Senhor a agir, está difícil, hein? Aí a gente começa aquelas coisas de oração, inclusive até no WhatsApp, né? Agora o WhatsApp também é para isso, a gente pega o WhatsApp, e aí ninguém fala isso, gente, verbalmente, mas parece que a gente está querendo descobrir qual que é a quantidade de gente num grupo de oração para fazer Deus agir no nosso favor. Quantas igrejas têm que estar envolvidas, né, junto por aquela causa, para Deus, o céu se abrir, de fato a minha bênção chegar? E aí? Eu não sei como que você pensa que é uma dinâmica de uma igreja no dia a dia da sua vida, mas
queria só te contar sem expor absolutamente ninguém com nomes, mas são situações que nos atingem aqui. Eu já tive gente que me procurou, isso é comum, gente que vem com crise no casamento, com crise na vida, e você gasta tempo com a pessoa, você gasta ali momentos, mais de um encontro, ora, tenta levar para a palavra de Deus para a pessoa discernir na palavra de Deus alguma coisa, aí você pensa, até que você está caminhando para, opa, Deus agora vai quebrantar, vai intervir nisso, a pessoa vai mudar a sua decisão, o seu jeito de pensar e, pumba, nada, a pessoa na verdade sai da igreja, a pessoa se separa, a pessoa toma o seu rumo e infelizmente você fala, opa, aprendi com essa lição, isso não vai mais acontecer. Mas a gente vira o ano, isso acontece de novo, mais um ferido, mais um machucado, mais um que sai indignado, mais alguém que acha que Deus não está nem aí para ele ou para ela. E aí a pessoa pensa que, olha, Deus não escuta, talvez Deus não exista, e eu desisto. A gente já teve gente aqui que, na nossa comunidade, que perdeu filho, filha, bebê ainda, a gente orou, clamou a Deus e morreram. Já tivemos outras situações aqui de oração e talvez foi com você. E a gente orou, pediu para você vir aqui à frente, se ajoelhou, chorou, irmãos choraram com você, a segundona entrou, a semana virou, o mês virou, o ano virou, e aquilo não foi respondido. Orou com você, talvez isso? Ou você está, às vezes, até tudo. Isso é um negócio tão sério, gente, que eu já comentei aqui na igreja, é muito sério isso. O ambiente religioso, para paranoica, é fantástico. A gente biruta, é fantástico. Porque a gente fica, a gente não pode se abrir direito, porque se abrir direito, o irmãozinho vai pensar que eu sou fraco na fé. Se eu sou fraco na fé, eu não sou adequado para aquela comunidade religiosa. E se eu sou um líder, então, meu Deus do céu, se souber que eu estou em crise de alguma coisa, o que vão pensar de mim? Eu estou com problema com a minha esposa. E aí a igreja vai me abandonar, e você fica perdido no ambiente que deveria ser de misericórdia e de graça. E aí, gente, hello, pessoal, se isso acontece no meio de uma comunidade que deveria ser um ambiente de cura, restauração e de acolhimento, você imagina da porta para fora. Você imagina as aspirações das pessoas que estão sem Deus, sem uma comunidade de fé, sem uma palavra de esperança. E aí você olha para o mundo, vê o caos que a gente está vivendo de valores. Essa semana no Brasil, um monte de discussão que é séria e é estéril ao mesmo tempo, porque você sabe que são pessoas que estão andando e caminhando sem temor a Deus nas suas vidas, e aí isso nos afeta na política, nas decisões do judiciário e um monte de outras coisas, e a gente fica assim, Senhor, cadê o Senhor na nossa nação? Cadê o Senhor na nossa história? Cadê o Senhor na minha vida? Porque de novo a gente está orando, a gente está clamando, parece que Deus não escuta. Muitas vezes. Às vezes você está aqui e você tem na verdade hoje até um motivo de louvor a Deus, de gratidão a Ele por algo que Ele fez. E glória a Deus por isso, por favor. Isso existe também, ufa. Mas a gente está em Abacuque. De Abacuque temos o capítulo 1, que a gente estudou semana passada, e temos o capítulo 2 agora. E você não chega no capítulo 3 sem passar pelo capítulo 1 e sem passar pelo capítulo 2. Isso vale para a nossa vida. Quem esteve aqui semana passada, e alguns aqui talvez perderam, então brevemente, a mensagem ela foi bem pesada, acho, dura, necessária. E eu te peço desculpa se você veio e não gostou da mensagem semana passada. Eu te peço desculpa de novo, porque hoje vai ser na mesma linha. Porque capítulo 3 é semana que vem. Hoje estamos no capítulo 2. E eu não sei o que virá no capítulo 3. Aguarde, você vai ter que vir aqui domingo que vem, se nos der uma chance, para ver se a coisa muda. Mas Abacuque é um livro que está no Velho Testamento, é um personagem bíblico, um profeta,
que a Bíblia chama de profetas menores, por causa do contexto histórico ali onde o livro é escrito, e a sua influência ali na questão da história de Israel. Profeta, hoje é uma palavra que a gente se confunde muito com um estereótipo religioso aí, mas profeta na Bíblia é aquele que fala às pessoas algo de Deus, ou em nome de Deus, é um representante da parte de Deus para uma nação, para o povo, para alguém em particular. E nesse caso aqui, Abacuque está falando para Deus, não em nome de Deus. Ele está perplexo com as coisas que o povo está sofrendo, que eles estão passando, e ele vai falar com Deus. Aqui é um momento que Salomão já morreu, Israel já se dividiu em dois reinos, ao reino do sul chamado Judá, e o reino do norte que mantém o nome chamando-se de Israel. A gente está aqui no momento da história que é aproximadamente 600 anos antes do nascimento de Cristo, de Jesus. E Judá, que é onde a parte da nação onde Abacuque está falando e vivendo, está em crise. Já foi uma nação próspera, mas agora há violência, há corrupção, há injustiça por toda parte. E aqui o profeta de Deus, ele não é um profeta que o pessoal tem dúvida se ele é da parte de Deus. Aqui é um profeta de Deus que está confuso, está perplexo, está desapontado, está irritado com a situação. E quando você lê Abacuque, você vê que a narrativa aqui não é uma conversa apenas equilibrada, não, é um profeta que está ali, está conversando e não está bem, ele não está bem. E a pergunta dele toda hora é: Deus, por que o Senhor está permitindo tudo isso? Por que o Senhor não está agindo? Por que o Senhor não faz aquilo que poderia fazer? E aí o mais absurdo para uma situação dessa, porque é o que nós vimos já no capítulo 1, é a resposta de Deus para o profeta dele, nesse momento de angústia. Porque ele diz, no meio de tudo isso, dessa adversidade, que ele vai trazer os babilônios, que são inimigos de Israel, de Judá, são inimigos de Deus declarados, como resposta a esse momento de crise. E aí o profeta fica confuso. E aí, essa que é a questão. Se no capítulo 1 a gente estava perguntando: Deus, onde está o Senhor? Onde está você, Senhor? E o que a gente aprendeu semana passada é que nós não devemos nos afastar de Deus quando estamos vivendo o capítulo 1 das nossas vidas. Não se afaste de Deus quando você está no meio das suas grandes perguntas, porque é o contrário. Continue na presença de Deus. Moçada, você está angustiado, está perplexo com a vida, é um adolescente, um jovem, e por favor, a idade não é de desprezo, é só para você ficar atento. Você é um jovem, um adolescente, no início do casamento, e aí a pessoa está vivendo uma crise, uma das primeiras crises. Por favor, a vida é feita de uma sucessão de crises, para quem não entendeu ainda a dinâmica de viver a cada etapa. E aí, você já está perplexo, você está desesperado. E é engraçado que às vezes a gente fica desesperado, desprezando a experiência de umas pessoas que já viveram situações mais terríveis ainda e venceram. Olha, uma comunidade de fé como a nossa despreza aqueles que têm cabelos grisalhos aqui, apesar que está na moda agora cabelo branco, deve ser novinho, está com cabelo grisalho aqui por causa da, enfim, outras questões. Mas vamos olhar para os cabelos brancos com a questão do respeito e da experiência de vida e de pessoas que são tementes ao Senhor. E moçada, a gente despreza isso no nosso arraial evangélico. A gente pensa que sênior é um ministério separado da igreja, só para ocupar os velhinhos da igreja, porque senão tem que dar atenção, né? A gente está numa época de inclusão, a gente tem que inventar um ministério, dar um nome para eles, um cafezinho, uma bolachinha, né? Uma coisinha assim, tal, para ocupar os velhinhos da igreja. Quando os velhinhos da igreja são aqueles que a gente tem que olhar e falar: como é que você chegou até aí? Como é que você permaneceu íntegro? Como é que você venceu no teu casamento? Ano passado, pela misericórdia de Deus,
Ano passado, ano retrasado, aliás, já por 2 anos, meus pais celebraram 50 anos de casado. A gente fez festa, fizemos um momento ali de família, um jantar bem legal, bem especial para marcar de alegria, mas aí eu olho assim, isso não é boa, gente. É olhar e falar, uau, é possível. É possível, eu estou olhando com esperança. O problema é que nas contas eu não vou chegar para os 50 anos de casado por outras questões de saúde. Né? Casamos mais já com idade avançada, dá isso. Às 25 anos a gente vai ficar firme. Com 11 agora. Mas a gente está aqui, 11 anos casado, já vivemos nossas crises. Quase já chutou, desculpa te escandalizar, mas já quase chutamos um ao outro. Né? E aí, com 11 anos casados, que pena a gente pensar assim, 3 anos casado e o cara já está numa crise e abandonando tudo. 3 anos. Em vez de olhar, como é que eu passo disso? Olhar para quem está aqui e falar, como é que eu venço? Como é que eu avanço? Eu aprendi esses dias, eu não era nem no contexto para falar isso, mas eu estou falando agora dessa questão da idade, e me veio à mente agora. Estava assistindo um vídeo de um pastor chamado J. John, um evangelista anglicano da Inglaterra, fantástico, conheci ele no tempo do seminário. É fantástico a vida desse homem, o ministério dele de pregação e o ênfase dele é evangelístico. Ele é um dos poucos ainda que lotam estádios nas suas campanhas evangelísticas no Reino Unido e por toda a Europa. E esse homem, Deus o usa de maneira fantástica. Que ele estava falando sobre outro contexto, mas falando sobre a idade. Eu achei muito interessante. Porque há um versículo na Bíblia que diz que meu sogro reforçava esse versículo. Ele era um entusiasta que viver é até 70 anos. Né? Depois dos 70, é isso, é cansaço e outras coisas que vêm. É impressionante como parece que não é tão simples mesmo passar dos 70 não, gente. Viver até os 70 é uma grande vitória. Basta a gente ver essa semana, infelizmente, essa notícia que a gente viveu. Aí passou o Bochá, que faleceu na segunda, surpreendeu todos nós. 66, 67 anos, né, ele estava. E, quer dizer, no auge, o pessoal estava no auge da profissão dele, realmente estava um homem fantástico na sua oratória e reflexão da vida aí na nossa nação. Uma perda que foi esquisita, né? Parece, depois do Senna, eu não lembro de uma outra comoção assim que você não sabia que a pessoa era tão íntima sua, ou que, né, que fazia parte da tua rotina. Quando morreu, bom, o barulho que foi. Bem interessante essas experiências de comoção nacional. Mas não preciso ir longe, gente. Tive um grande pastor, amigo, querido na minha vida, desde moleque, meu pastor da adolescência, que me levou ao ministério pastoral na consagração, que foi o pastor Edson Queiroz, aqui da Primeira Igreja Batista de Santo André, faleceu alguns anos atrás, faleceu com 68 anos. E eu lembro dele no aniversário da minha mãe de 70 anos, ele falando lá no café, e quero chegar lá, quero comemorar os 70, a gente levou tudo na brincadeira, que ele era brincalhão, né? Todo mundo rindo e tal, 68. Foi fulminante, né? Coisa de 3, 4 meses de uma doença, tumor no cérebro, e Deus o levou, Deus o chamou. A gente olha e a gente fica perplexo, fala assim, com tanto gás, com tanto vigor, e aí a gente não percebe às vezes que nessa dinâmica do tempo, se a gente olhasse para a nossa semana, isso que eu queria trazer dessa ilustração que eu aprendi esses dias do pastor J. John, ele dividiu a semana nas etapas. Imagina que cada dia da nossa semana fosse equivalente a 10 anos. Então, segunda, vamos começar na segunda? Vamos começar no domingo, vai de domingo a sábado, né? Estamos aqui no domingão, a primeira década, a terça e a segunda década, a quarta, qual o número? Então, terceiro, e vai. E aí é interessante que aí você vai até os 70, certo? E aí, alguns não entendem que passou os 70, já é um tempo de lucro. E um tempo de lucro para Deus, para a sua vida. Um tempo de olhar para isso e falar, uau, tem gente que já passou mais um pouquinho. Mas se eu usar essa conta, vamos começar na segunda, vai ficar mais fácil ficar nos 2 dias da semana, aí no final de semana já fica para o finalzinho ali. Eu mesmo, eu já passei da segunda, já passei da terça, já passei da quarta, já passei da quinta-feira, estou na viradinha de chegar na sexta-feira. Na viradinha, ano que vem eu vou chegar lá, no final do ano que vem. Vou começar a entrar na sexta-feira
da minha etapa de vida, para depois curtir o sábado e o domingo. Quer dizer, isso se não mudarem as regras nesse ano aí, então estamos na iminência de mudar essa avaliação. Qual dia da semana que você está vivendo? Isso, então, ó. E por aí. E aí a gente olha às vezes assim, moçadinha, é muito breve esse negócio. É muito rápido esse negócio. De acordo com o que a Bíblia fala, e parece que vale até hoje, alguns estão vivendo a sexta-feira como eu e não se dão conta. E ainda estão fazendo um monte de coisa, olhando para a vida como se fosse ter mais tempo na sexta-feira do que olhar para trás e falar, não, eu estou chegando no meu final de semana. E alguns irmãos que já estão vivendo o final de semana. Agora é o Senhor, mas já estão lá. E aí, no meio disso tudo, você já se perguntou essas etapas da vida? Onde está o Senhor, Deus? A gente está na segunda para terça-feira da vida e a pergunta, e pensa que não vai mais continuar perguntando mais adiante. O ponto não é esse. A questão é, quando você tiver essas perguntas a Deus, os ciclos da tua vida, não se afaste de Deus. Essa foi a ênfase da mensagem da semana passada, a gente está na outra semana. Jesus no capítulo 2. Mas tudo isso para poder dar um contexto para a gente, porque tudo conectado, gente. Você está no meio das perguntas da vida, não importa o dia da semana, do ciclo da sua vida, mas não se afaste de Deus. Porque agora no capítulo 2, que é hoje, foco, o que nós vamos aprender é que quando a gente estiver no capítulo 2, nós não devemos desistir quando estivermos vivendo esse capítulo na nossa história. De novo, viver um capítulo 1 de perguntas é difícil, mas viver um capítulo que você tem que esperar pode parecer ainda pior, ou até pode ser de fato pior para muita gente aqui, conforme lida com essa espera. Você sabe aquele filme da Netflix ou do Now, né, que tem de acordo com o que você curte aí no final de semana, e aí você está fazendo aquele download, e aí trava, para, o negócio não gira e não anda. E é isso daí às vezes que a gente está vivendo com o Senhor no reino espiritual. A gente pensa que o mundo espiritual está aí, mas parece que o download nunca é completo, nunca finaliza. A gente ora e que espera, e que angústia. E não é divertido, não é engraçado. Esperar é algo terrível. Ainda mais quando no meio evangélico, nas igrejas, é ensinado sobre agora. É a tua vitória, é o teu triunfo, é o teu dia chegou, tal. Fala, desculpa, meu irmão, talvez o teu dia não chegou. O que você pensa? Talvez a tua vitória não chegou. E não chegará tão breve. Porque eu é que vou dizer que o tempo da tua espera? Como assim? O problema é que há algumas coisas que a gente precisa fazer no tempo de espera. O tempo de espera não é um tempo que você cruza os braços e vem para a igreja mascando chiclete, porque fica indiferente aí. Vamos ver aí. Então, ora, vem o Espírito Santo de Deus, não é assim? E eu torno um pouquinho mais pentecostal, mas enquanto não acontecer isso, vou ficar aqui. Fico na minha, fico aqui. Até oferto, até canto, mas eu fico aqui na minha. Das minhas reações. Não. Tempo de espera. Em primeiro lugar, que a gente vai ver agora no texto na leitura, no versículo 1 do capítulo 2, é o momento que você escuta. Você escuta. E olha o que diz o versículo 1. O profeta falando: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele, Deus, me dirá e que resposta terei à minha queixa. Eu vou aguardar o Senhor falar. Estou aqui pronto para escutar. Estou esperando, mas eu sei que Deus vai falar algo. Eu vou escutar. Abacuque, no tempo dele de perguntas e agora no tempo de espera, ele não corre para fora da presença de Deus. Ele não deixa de vir aos cultos, aos domingos aqui na comuna, porque está de biquinho, porque Deus está quietinho, para falar, por isso e por outro. Ele não está desistindo.
da vida com Deus. Não é fácil. Não é simples. Talvez o engano do teu coração é pensar que a vida com o Senhor é algo linear e simples. Às vezes o teu engano é pensar que quando a Bíblia fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir, é uma brincadeirinha evangélica essa frase. Que se o diabo tiver oportunidade na nossa vida, ele destrói cada um de nós. Se ele tiver oportunidade, ele mata. Ele acaba com a gente. Se ele pudesse ter essa liberdade. Ele não pode. Ele não tem essa autoridade para nos tocar em qualquer momento que ele está chateado conosco também. Não é assim, não é essa dinâmica. Por isso que a gente precisa da palavra de Deus. Por isso que a gente precisa conhecer o que Deus já se revelou sobre Ele, o seu amor, o seu caráter, o seu lidar com cada um de nós que somos filhos de Deus. Não é assim, não é essa bagunça. E quando você está machucado, quando você está ferido, você talvez não quer ouvir. Você já sentou comigo, eu já sentei com vários irmãos. Aliás, eu já fui essa pessoa ferida, machucada, que não queria ouvir. É bom que tem uns amigos que não tinham medo. Então você pedala em mim, uns chapalhão. Fala, acorda, cara, acorda para a vida. Sai dessa cama. Desde que eu passei um dia comendo pão com manteiga, porque não queria sair do quarto, porque estava com a cabeça meio confusa, com um monte de coisa, janela fechada, e graças a Deus que Deus manda uns colegas assim para te chacoalhar no final de semana. Fala, vai tomar banho, se chacoalha aí, entra no chuveiro frio mesmo, mas acorda. Acorda que a vida é mais do que teu umbigo. É mais do que esse negócio que você chama de luta, mas olha para fora dessa caixinha. Olha para o redor. E às vezes a gente não quer ouvir os outros. Na verdade, o que a gente queria era poder dizer a Deus o que Ele deveria estar fazendo com a nossa situação. É que a gente, ao mesmo tempo, a gente é corajoso, mas nem tanto. E a gente pensa, mas não verbaliza muita coisa. Mas fala a verdade, você queria estar falando para Deus, às vezes, nesse final de semana, coisas que vão acontecer nessa semana. Fala, Senhor, dá um jeito nisso. Age na vida da minha mãe, age na vida da minha esposa, age na vida de fulano, ciclano, age na minha situação, salva o casamento do meu irmão, salva a filhinha do meu amigo que está internada, entubada. Na verdade, a gente sabe o que a gente quer, mas olha o que Deus diz agora, no meio desses conflitos que Abacuque está vivendo. Porque silêncio não é o mesmo que ausência. Deus estar quieto não quer dizer que Deus está ausente da tua vida, da tua situação. E Deus vai falar muitas vezes ao teu coração, vai falar com você, mas talvez vai falar de uma maneira que não é como você gostaria que Ele falasse. Porque nesse contexto aqui, resposta na sequência do capítulo 1, Deus vai falar no meio de tudo aquilo que Abacuque despejou, e Deus vai colocar, olha, eu estou mandando os babilônios como resposta à tua queixa. Você fala, não, senhor não está entendendo. Não está entendendo. Não é Babilônia, é inimigo. Ponto. Eu quero vitória. Senhor, vamos trocar os e-mails aí, vamos corrigir e-mail errado. Né? Digitou errado aí no endereço do céu. É que nem, vocês lembram do apóstolo Paulo, gente? Muita gente aqui conhece essa história. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Paulo diz que ele tem um espinho na carne. Até hoje ninguém sabe exatamente o que é isso. Há várias interpretações para essa situação que ele vivia, mas vamos interpretar isso como luta. Vamos enfrentar isso como uma situação que significava muito para Paulo. Paulo, como ele não é claro, a gente sabe no texto que ele orou 3 vezes para Deus afastar isso dele, isso que ele chamou de espinho. E qual foi a resposta de Deus? 2 Coríntios capítulo 12, no versículo 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Minha graça te basta. Tem uma canção que a gente canta, inclusive, é linda.
E a gente canta esse louvor e outros louvores que são feitos para essa expressão de adoração a Deus, e a gente às vezes ora, e a gente quer crer nisso e quer confiar nessa palavra também. A tua graça me basta, Senhor. Agora, Paulo, sabe o que Paulo podia ter respondido, gente? Essa que é a verdade. Senhor, oh Deus, eu não quero graça, Senhor, eu quero poder. Por favor, você não está entendendo, eu tenho um espinho na carne que eu estou orando, e eu acho que o Senhor está confundindo aqui os personagens bíblicos ou os papéis aqui que a gente está atuando, porque, você lembra, Senhor, é Pedro que traiu o Senhor 3 vezes, não fui eu. É Tomé que desconfiou, não fui eu. Eu sou aquele, ô Senhor, eu sou aquele que apanhou, eu sou aquele que foi preso, eu sou aquele que foi apedrejado e deixado parecendo como morto, eu sou aquele que não te abandonou. Senhor, é Paulo que está orando para tirar esse espinho na carne. Eu não quero graça, Senhor, é poder que eu preciso, é cura, é milagre, para poder testemunhar que o Senhor é Deus de milagres. Mas Deus falou para ele: minha graça te basta. E Paulo, assim como o nome de Abacuque, quer dizer, abraçou, lutou com isso, mas abraçou ao mesmo tempo essa dinâmica da vida. Paulo, ele não reclama com Deus, ele abraça essa situação, ele não foge de Deus, ele luta com essa situação, mas trazendo glória ao Senhor. Olha, esse espinho está aí, esse espinho é permanente, ele não vai embora, e eu vou com ele, honrando o Senhor, vou com ele, dando glória ao Senhor, eu vou com ele, lutando com esse negócio que às vezes me deixa de mau humor, ou me deixa bem, e eu vou com ele. Meu irmão, eu não sei que evangelho, às vezes, a maneira como você foi interpretando algumas situações e momentos. A igreja, a gente enfatiza muito, eu também faço isso aqui na comunidade, dentro de alguns momentos de espaço que a gente tem, os PGs, os grupos de oração, enfim, nós como cristãos, o que a gente faz quando a gente está doente? Vamos orar para Deus agir, vamos orar para Deus curar, vamos orar para Deus libertar, vamos orar para Deus fazer isso, aquilo, outro, vamos orar por uma porta de emprego, vamos orar por nossas... Lógico que nós vamos levar a nossa situação ao Senhor e orar, e clamar, e buscar a Deus, porque nós é que estamos desesperados, e no momento de desespero, continue na presença de Deus, chore na presença de Deus e grite, clame na presença dEle. Mas, meu irmão, talvez você vai passando a tua vida, a tua dinâmica, e é uma luta que você abraça e vai com ela. Você abraça a luta como Abacuque e vai passando por ela, mas abraçado e agarrado, porque tem algumas circunstâncias que talvez elas não vão embora tão cedo, se é que elas irão embora. Assusta, né? Mas é real, porque a vida ela é real. Tem alguns momentos que a gente faz visita no hospital. Eu tenho tido essas experiências recentemente, assim, com mais intensidade, com alguns amigos e parentes de amigos, e, enfim, várias circunstâncias. E a gente vai, visita, olha e fala: Senhor, chegou a hora, né? Você não vai lá para orar para Deus te curar mais de nada. Você vai lá para falar: está preparado? E parece que a gente cria hoje um grupo de crente esquisito, que se falar: está preparado? Preparado para quê? Como assim preparado? Eu não sou da Vitória? Eu errei de porta de igreja? Eu mudo, né? Aliás, irmãos, a dinâmica do Brás evangélica ali é essa. Se meu problema não for resolvido nessa igreja, é resolvido na igreja do lado, na terça-feira eu vou aqui, na quarta eu vou ali, e pego a rua a Celso Garcia lá, e vou de porta em porta, até meu problema ser resolvido. Porque se não resolver, eu mudo de categoria espiritual. Vou com outro grupo religioso que vai me entender o problema, porque é mercado. Eu vou de porta em porta até ter meu problema resolvido. E meu irmão, talvez o problema resolvido vai ser resolvido de uma outra maneira. E teu caso é olhar para o dia que você está vivendo terrível e continuar com o Senhor. Ou talvez você se esgotar aí. É tudo na presença de Deus. Você vai chegar no pó,
no sentido de estar esgotado, porque às vezes algumas pessoas, como eu, em diversas circunstâncias, parece que precisa chegar até o momento de falar: Senhor, só o Senhor nessa situação, e é só o Senhor mesmo, só Ele, a graça dele te basta. Irmãos, essa frase, a graça dele te basta, pode ser que um dia de uma grande adversidade terrível que você está vivendo, é hora de você colocar no seu entender que essa satisfação do teu coração só vai ser saciada no Senhor. Não é na cura, não é no milagre, é no Senhor, como fonte de vida, como fonte, como pão vivo, que é o alimento para a tua alma. E aí, irmãos, você escuta o que Deus vai dizer, ou o que Ele tem falado, mas no tempo da espera, você escreve. Interessante, né? Você escreve, você não fica passivo, você não fica de culto em culto, de oração em oração, de uma conferência profética, que é o jeito desses nomes, né? Até arrepia na hora de falar. Conferência, não sei das quantas, e aí uma outra coisa tal, aí você vai de lado lá, porque tem que se energizar, né? Nos ambientes evangélicos da vida, mas não é. Tem hora que é, escreva o que Deus está falando. Versículo 2: Então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente. É interessante esse versículo está aqui. Escreva claramente a visão. Escreva. O Senhor respondeu. Eu não sei se você sabe, mas Satanás, ele quer roubar de mim, de você, da sua vida, tudo que Deus te dá, tudo que Deus nos dá. Se Satanás pudesse, ele roubaria. De novo, eu preciso repetir essa frase, irmãos, por causa de tanta coisa errada que a gente tem na cabeça, e a gente leva na brincadeira, na brincadeira que eu digo é o seguinte: a gente não leva com a seriedade que é a palavra de Deus quando fala: o Satanás, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Aí você pensa que a tua crisezinha vai ser leve, é só uma crise intelectual de valores, né? Sabe aquela coisa que muitos pais acabam sofrendo? O cabra nasce no ambiente evangélico, aqui na igreja, cresce aprendendo a palavra de Deus, mas às vezes o problema é esse: na verdade você aprendeu só uma teoria vazia e oca de letra, e aí você não prestou atenção enquanto teu pai e tua mãe estavam ensinando você no caminho do Senhor. Que essa seriedade, quando a gente consagra uma criança a Deus, e da seriedade como família, papai e mamãe, eu ensino, eu passo os valores, essa criança vai crescer com escamas diferentes de valores e dos princípios de Deus, mas vai ter uma hora que, olha, te preparei, te ensinei, mas você vai passar pela fornalha agora, e aí você vai ser refinado como ouro. Agora é a tua hora. Há um vale que você vai passar, há um vale que você vai chegar do outro lado com o Senhor, mas você vai ter que aprender a passar por esse vale, não tem atalho. Chegou a tua hora, meu amigo. Às vezes você está no chacoalhar aí, está num curso agora da faculdade. Eu entendo quando o pessoal fala isso, mas por favor. Entrou na faculdade e desviou. Não é porque entrou na faculdade e desviou. Desviou porque era fraquinho já nos valores. E faz tempo que não se alimenta para valer, para entender. Cara, se prepara. Tem lutas da nossa cabeça que são fortes. Esse papo de depressão é real. Atinge o zelador do prédio, sem desprezar a questão da profissão, mas atinge o zelador do prédio, atinge o CEO da Microsoft, atinge um pastor de uma mega church, que a gente fala nessas igrejas gigantescas, e atinge um pastor, um líder, um presbítero, líder de pequeno grupo, de uma igrejinha pequena, atinge amigos e irmãos nossos aqui, e aí a gente fica meio sem saber às vezes até como explicar, porque a gente passa por vales na nossa vida. Esses vales são reais, só que a presença de Deus é real também. Só que Deus é conosco também. Só que eu pego essa luta e não fujo da presença de Deus. Eu pego essa luta e falo: Senhor, me ensina a passar por ela. Voltar a essa questão da faculdade. O cabra tem lá um contato com um professor que nunca viu na vida, nunca sentou na mesa dele em casa, mas aí em uma aula, em um semestre, ele deixou a fé. Meu professor de filosofia falou tal e tal coisa. Meu amigo, quantos
historiadores e filósofos são de Deus, aí, com calibre fantástico, e você tem preguiça de sair do teu assento para meditar e sentar numa biblioteca, porque você está com crise intelectual, você se esforça então em busca de respostas que Deus vai te dar. O meio acadêmico é difícil, o meio acadêmico é perverso, não é difícil. Ele é maligno, se você não entrar preparado. Ele é um terreno que precisa de pessoas dependendo do Senhor ali, para usarem seu potencial de formação para a glória do Senhor. É assim como a gente precisa de jornalistas cristãos que sejam íntegros para rebater mentiras que Satanás levanta na nossa sociedade. É por isso que a gente precisa de jovens que se formem em direito, para terem uma vida no judiciário com integridade, que passem no concurso para juiz e falem: eu vou sentar essa mesa e vou honrar Deus com a minha capacidade que vem do Senhor, para ter justiça aqui. São médicos que não são preguiçosos no atendimento a uma pessoa carente que é do SUS, mas que olha para ela com a dignidade do ser humano e fala: porque Deus me amou e me abriu essa porta para estudar como médico, eu vou usar todo o meu potencial como médico aqui para a glória do Senhor. É você que tem um emprego simples, mas trabalha com dignidade. Você que é funcionário e tem que bater cartão e trabalha com dignidade e testemunho de vida ali. É você que pega simplesmente os diversos ambientes da vida e da sociedade e permanece com o Senhor. Por quê? Porque a tentação da corrupção atinge todos nós. O que a gente está vendo dessa desgraça no Brasil, gente. A impunidade parece que é um negócio que pega todos nós, para a gente falar assim: não vai acontecer nada sério aqui, não vai acontecer nada sério ali, e a gente vai trilhando um caminho que vai fugindo da graça de Deus. E a gente pensa que mudança no país tem a ver com um pouco de uma igreja, com um pastor aqui. Por favor, tem a ver com nossas vidas. Onde Deus nos coloca, onde Deus nos chama. Viver de tal maneira que a gente passe por essas perguntas da vida, em momentos que parece que Deus não está respondendo, mas a gente continua na presença de Deus, a gente escuta e a gente escreve. Deus falou ao teu coração, meu irmão? Domingo passado, que palavra ou que mensagem em um dos domingos, eu tenho em outra igreja, por favor. Deus falou comigo. Documenta isso. Registra isso de alguma maneira. Deus falou com você e você não vai fazer nada. Deus falou com você e foi só um putinho legal que você arrepiou e aí deu. Por favor. Deus falou com você e você fez nada. Você não pegou uma anotação e registrou. Você não pegou agora tem os smartphones, tablet, um monte de coisa, e você não faz nada com aquilo que Deus falou. E por que eu estou falando isso? Porque se Deus falou algo com você, saiba que Satanás vai tentar desviar teu foco, para você não se lembrar. Deus vai tentar pegar o teu foco na semana, uma briguinha do teu filho com a tua filha, ou mesmo casal, ou sei lá o que, para roubar. Senhor, desculpa, a gente estava quebrando o pau aqui. O que o Senhor falou mesmo no domingo passado? O que o Senhor falou mesmo naquela reunião de oração? O que o Senhor usou aquele irmãozinho para falar uma palavra que veio do Senhor? Eu sabia que era do Senhor, mas agora eu não estou lembrando. Fico lembrando do propaganda do Faustão, com um caminhão, com um sorteio. Fico lembrando de um filme da Marvel que eu assisti ontem à noite, inclusive. E aí não consigo mais lembrar de nada. Esqueci o que Deus estava falando comigo. Por quê? Porque a distração, ela é real na nossa vida. Ela é real na nossa vida profissional, que é essa bênção e ao mesmo tempo maldição que está virando a tecnologia na nossa vida. Porque estou tentando mudar alguns hábitos e está difícil, e eu vou ter que implementar um plano B nos próximos dias, porque assim, você não consegue mais se concentrar, não precisa parar para pensar. Tem notificação, tudo quanto é hora, mais impróprias do dia. E aí você não consegue produzir, você não consegue focar e prestar ali algo de qualidade boa, porque você é distraído toda hora. Irmãos, isso não é só uma coisa... sou distraído no foco do meu trabalho e tal. Não, isso tem a ver com a nossa vida com Deus, espiritualmente falando. Você é distraído, por favor. Se você esteve aqui domingo passado, ou há 2 domingos, ou em outra igreja, lembre essa semana quais foram as distrações que você não consegue focar naquilo que a gente meditou semana passada. Quais foram as distrações? Não estou falando... Distração é distração, gente. Não é para falar que a distração não é maligna, não é do diabo. Não é, a distração é da vida.
Mas se você não documentar, não escrever, não se lembrar o teu coração, irmãos, você está perdido. Eu ia pegar o devocional, acho que sumiu daqui. Está aí, né? Por favor. Por que você acha que a gente está insistindo com você aqui na comunidade? Se você é de outra igreja, fique bem à vontade. Há outras particularidades que você sabe como aplicar na tua vida. A gente está falando da gente ter esse esforço, essa prática e esse mínimo que é ir à palavra de Deus dia a dia. Como nós somos limitados, devagar com algumas coisas, a gente usa um devocional. Pessoas sérias, pessoas comprometidas com o Senhor, que pegaram textos bíblicos, meditaram, criaram esse lindo manual aqui para a gente passar esse ano, com meditações curtas. Mas não são meditações curtas para você ficar repetindo frases, sabe aqueles negócios de outras religiões aí, né, que você repete aquela frase e vai dar tudo certo naquele teu dia. Não, a palavra de Deus é um texto bíblico para você ler, 5 minutos do teu dia para você ler uma meditação e orar. Consagrar o teu dia ao Senhor, começar o teu dia dessa maneira. Para quê? Porque distrações virão ao teu coração, gente. Para quê? Porque você será distraído nessa semana que está começando agora. E o que Deus falou ao teu coração hoje, nessa hora agora? Escreva. Porque vai vir um dia da angústia, mas espera isso, mas a tua palavra diz. Se você não sabe o que é a palavra de Deus, você não sabe o que ela diz. Mas eu estou aqui desesperado, no meio de um luto, e você esquece que há ressurreição. Hello? É por isso que enterrar crente é diferente. Você já foi, a gente vai em alguns enterros, fui no enterro de um amigo recentemente, aí é festa, é esquisito falar isso, ninguém, é engraçado, faz anos que eu não te vejo, aí começa a rir e tal, aí chora. Aí a mãe ri e sente falta. Aí você toma um cafezinho, você fala, mas a gente está no velório, né? Então vamos rir menos. Né? Velório de crente é assim, por quê? Porque a gente faz um culto de gratidão a Deus para aquele irmão e fala, olha, estou chegando também. Você acha que não? Estou chegando também, só não sei quando, alguns aqui vão na minha frente. Assim é, né? Assim eu espero não, assim é a vida. Né? É outra coisa, né, gente? Se a gente pudesse fazer uma sugestão do Senhor, Senhor, não leva aquele irmãozinho, não leva aquele outro e tal, a gente faria também. A gente não pode fazer isso, a gente tem que ir com a vida, e se acostumando, e vamos embora. Mas irmãos, documente, prática devocional. Aí pegar aquele e falei assim, leia um livro. Irmão, por favor, é ler por ler. Ler por ler, pega o gibi da Turma da Mônica e se divirta. E beleza, é sério, é legal mesmo. Agora que eu estou com as meninas, eu tenho desculpa para comprar umas besteirinhas e curtir com elas as leituras, assistir desenho animado. É legal, mas acrescenta o quê? Acrescenta riso, acrescenta leveza, mas quando a gente fala de texto do Senhor, que seja plantada uma verdade que na hora certa vai dar fruto, que na hora certa você vai ser lembrado, teu coração vai para lá e fala, Senhor, mas o Senhor é um Deus justo, o Senhor é um Deus fiel. É que nem aquele conflito. Morre alguém que a gente ama, a gente está falando de morte, né? Aí a pessoa não veio no culto evangélico, não levantou a mão, não foi batizado, aí isso, aquilo, outro. Aí a gente fica, e aí? Será que está no inferno, não está? Isso, aquilo, outro. Será que naquele momento, na curva chegando no céu, ele falou, olha, Senhor, me salva. A gente tem essas, gente, desculpa, a gente tem essas paranoia com salvação, que a gente fica angustiado. E agora, o que eu falo nesse velório? Meu irmão, se Deus é justo, se Deus é um Deus de amor, Deus fiel, Deus santo, Ele não está preparado para lidar com todas essas circunstâncias, deixa na mão dele. Quem não é soberano somos nós. Quem não sabe todas as coisas somos nós. Esses momentos é para nos mostrar, falar, cara, como nós somos pequenos, como a gente é pó, como a gente é limitado para discernir. Meu irmão, hoje eu não soube discernir nem a roupa de vir para a igreja, Deus sabe disso. Depois dá uma conta aí, né? E a gente não sabe nem saber escolher a roupa, a gente quer discernir as coisas espirituais e aplicar para todo mundo. Meu irmão, a gente só uma coisa que a gente discerne junto, sem erro. Cristo é a nossa resposta. Cristo é a nossa esperança. Cristo é o nosso foco. E aí, meu irmão, agarra em Cristo. Olha para o Senhor, fica firme nele, saiba que tem um monte de irmão nessa mesma dinâmica da vida. Mas escreva, anote,
para entrar na tua digestão da semana, a palavra de Deus. Lembrar o seu coração da verdade de Deus. E lembre-se de uma coisa: antes de Paulo e Silas experimentarem um milagre em suas vidas, eles estavam na prisão. Porque a gente conta essa história do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, que eles estão cantando, eles estão presos e cantam hinos de louvor a Deus, e aí milagrosamente tem um chacoalhão, um terremoto naquela área onde eles estão, e as portas da cadeia são abertas. Mas para a porta da cadeia estar aberta é porque estava preso. Ou não tem testemunho, ou não tem vitória, ou não tem história para contar. Para ele cantar ali louvores, ele não sabe que a porta da prisão ia abrir. Para ele cantar louvores e adorar a Deus, ele estava preso. E ele não sabia se ali ele ia, porque outros irmãos já perderam a cabeça, outros irmãos já foram degolados. Eles estão vivendo um momento que já muita gente morreu por causa do Senhor. E eles estão cantando louvores, não é porque eles sabem que as portas serão abertas, mas é porque o Senhor é digno. Eles cantam louvores e adoram a Deus porque o Senhor é digno. Meu irmão, se no meio da tua doença e da tua dor, o Senhor não for digno, você precisa conhecer o Senhor. Se no meio da tua dor e da tua aflição, eu estou desesperado, coloca os teus olhos no Senhor e conheça o Senhor de verdade. No meio da tua enfermidade, no meio, dá o nome que for, mas o Senhor continua digno. Cante louvores porque Ele é digno. E porque Ele é digno, pode ser até que as portas da cadeia se abram. Pode até ser que você seja curado. Pode até ser que você de fato tenha uma promoção no trabalho, que você está batalhando lá, consagrando essa oportunidade a Deus, e ela chegue na tua vida. Mas eu não sei. E aí entra o terceiro ponto. A gente precisa escutar a Deus, escrever o que Deus fala. Aí entra esse momento final, que é a base, está vendo nesse capítulo 2. Entra um momento que a gente espera. É um terrível momento, não é um momento doce. E talvez você está se perguntando: será que meu filhinho um dia vai voltar para o Senhor? Você está se perguntando: será que um dia o meu casamento vai ser restaurado? Será que um dia minha mãe vai ser curada? E essa dificuldade, irmãos, de compreender a dinâmica da vida, ela atinge todos nós aqui, por favor. A mim também, meu coração, estou pregando aqui, mas eu estou falando para mim o tempo todo. Olha, só posso falar essa mensagem, eu como comentei no ano passado, uma série de mensagens do pastor Craig Rochelle, da ministério chamado Life Church. Eu escutei essa mensagem no ano passado, no primeiro semestre, mas escutei várias vezes. Isso falou no meu coração, eu falei assim: eu vou guardar isso aqui para na hora certa poder compartilhar na igreja. E essa é a hora certa foi no início desse ano, graças a Deus. Mas falou no meu coração primeiro e continua falando, senão não tenho como compartilhar isso. Talvez você está hoje aqui em uma dor pesada demais que você está vivendo. Você está falando isso porque você não está entendendo, está pesado demais. E está ficando pior. Não está melhorando, está ficando mais pesado, eu não estou mais conseguindo. Gente, tem pessoas que sentem mesmo, e é real. O corpo começa a doer, e você vai ver, não é uma doença, não, é uma pressão, é o estresse, é a angústia. Jairson teve internado essa semana, e aí chega lá na causa, é estresse. Graças a Deus você está aqui, né, hoje, Jairson. Mas estresse, e aí outros cuidados, tudo. E, como assim? E dá no corpo, tudo. Mas, olha o que diz o versículo 3. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Irmão, se algo que aconteceu aqui é uma verdade, quando você estiver angustiado com o tempo de espera, você precisa lembrar: o tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus é perfeito. Eu não tenho uma frase que eu compartilhei essa semana na mídia social aí no Facebook, né? O pastor Craig Rochelle, ele diz assim: se não for o tempo de Deus,
você não poderá forçá-lo. Quando for o tempo de Deus, você não poderá impedi-lo. Achei demais isso aqui é para martelar o nosso coração. Se não for o tempo de Deus, você não poderá forçá-lo. Quando for o tempo de Deus, você não poderá impedi-lo. Glória a Deus por isso. Porque muitas vezes a gente tem sim a sensação que Deus está demorando demais para agir. Deus está demorando demais para essa situação mudar. Parece que nunca vai ter fim, mas o texto aqui está dizendo, ainda que demore, espere, Deus vai cumprir. Porque de novo, a demora de Deus não significa recusa. A demora de Deus não significa que Ele recusou. Versículo 4, escreva, olha o que diz o texto: o ímpio, quer dizer a Babilônia aqui, está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Irmãos, é o que a palavra de Deus diz: o justo viverá pela fé. Minha fé, ela não é o resultado daquilo que eu quero. Minha fé está no Senhor. É diferente. Minha fé em Deus não é porque um milagre vai chegar. Minha fé em Deus é porque Ele é digno, porque Ele é o Senhor da minha vida, no tempo bom e no tempo mau, no tempo da prosperidade e no tempo da escassez, no tempo da saúde e no tempo da dor, da aflição, da velhice, é no tempo da minha juventude, é no tempo que eu estiver ali passando da sexta-feira para entrar o final de semana. Ele é o Senhor e ponto final. Minha fé é no caráter e na bondade de Deus. E é isso. Olha, agora eu tenho fé porque o Senhor faz. Peraí, se Ele não fizer, a tua fé não aparece. Se Ele não agir conforme o teu coração, a tua fé não se manifesta. E ao contrário, o justo viverá pela fé. E aí não é uma fé que você dá um salto no escuro. É fé porque você começa a conhecer o caráter de Deus. É fé porque você confia no Senhor. Não é aquela fé do Indiana Jones, muito tempo atrás, quando ele está lá naquela caverna e ele vai dar um passo, e aí de repente aparece a ponte. Né? Ô filme antigo que você lembrar, né? Muito bom. Está até chorando agora. Aí, né? Mas não é isso. Já falei isso num reunião de adolescentes muitos anos atrás. O Indiana Jones, ele só dá um passo naquela estrada porque ele conhece o pai dele, que fez as anotações. E ele sabe, se o pai dele fez as anotações, ele pode confiar naquilo que o pai dele escreveu e dar um passo de fé. Até o filme fala. Nem o Indiana Jones dá um passo de fé escuro. Ele confia naquilo que estava registrado. Meu irmão, o que Deus tem falado ao teu coração? O que você tem registrado? O que Deus tem falado na tua vida? O que você tem aí anotado? É sério? O que você tem anotado na tua vida? Porque senão é hora de começar a anotar. É hora de começar a registrar. Por quê? Porque o versículo 20 desse capítulo, olha como está ali no finalzinho, para terminar o capítulo 2. Mas o Senhor está no seu santo templo. E Ele continua lá até hoje. O trono está ocupado, gente. Jesus não está perdido nas nossas lutas. Ele está no trono. Ele ressuscitou, está sentado do Pai. O túmulo, o pastor José Machado que fala essa frase, eu acho linda, deveria virar uma camiseta. O túmulo está vazio, o trono não. E essas duas olhares é para te tirar, uau, Jesus é Senhor. Deus continua sendo Deus. Ele está no seu santo templo. Nós que estamos aqui nesse momento, nessa transição, nesse breve período de lutas e de adversidades e de alegrias. Ufa, tem alegria? Tem, gente. A gente tinha uma alegria chamada Play Center, não tem mais. Aí se substitui por outras alegrias e brincadeiras da vida. Mas é luta, brincadeira, luta, um alívio. A vida é cheia disso, mas o Senhor continua santo no templo dele mesmo. Só que hoje esse templo não é o céu. A gente fala isso aí e fica com o olhar dos anjos. Essa é a igreja do Senhor. Se você é a igreja do Senhor, o que você tem que te faz a igreja do Senhor?
tem o Espírito Santo de Deus. Meu irmão, isso é para fazer toda a diferença nos teus valores, em inculcações. Por isso que não importa o que você veja ou sinta, escolha essa fé em Deus, no Senhor. De novo, lembre-se do significado de Abacuque: lutar, abraçar. Você não vê uma saída, mas Deus pode. Você está pensando em que tudo está perdido, mas com Deus não está. A tua esperança está se perdendo, mas com o Senhor a esperança permanece, mesmo no dia do luto e da adversidade. Você está machucado, com medo, mas o Senhor continua presente. Ele não te abandonou, Ele não te abandonará. Essa é uma verdade absoluta. Como é que eu sei? Porque está na palavra dele. Está na palavra, Ele já disse isso. Ele não nos abandonará. Ele é Deus presente, Ele é Deus Emmanuel, Ele é Deus conosco. Irmãos, se a gente passa pelo capítulo 1 perguntando, esse capítulo 2 é para a gente esperar. E não existe capítulo 3 sem passar pelo capítulo 1 e 2. Eu queria te convidar para ficar de pé agora. Vamos orar.